Palmeiras, Domingão aqui com os maiores comentaristas aqui em imprensa esportiva encantada com o futebol do time do coração. Palmeiras venceu aí o Corinthians por 2-0 aqui, dando show de análise desse jogo. Pessoal, para retorno nesse próximo jogo, nos apoie deixando seu like, nem como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Esse derby é um derby muito importante pensando no que conseguiu desempenhar de bom futebol hoje o Palmeiras, Rafa. E se o torcedor tinha ou precisava se apegar a algo para pensar no restante da temporada como algo positivo, foi essa vitória. Foi a maneira como o Palmeiras jogou hoje, Rafa. É aquele tipo de jogo e quando chegar no finalzinho do ano pode se lembrar e pode ser sim aquele divisor de águas da temporada, né? Pode, porque todo mundo enaltece acertadamente o poderio que tem o Palmeiras, né, Marcelo? É porque, obviamente, não conseguiu ganhar grandes títulos no ano passado, e aí começa a se discutir, será que o trabalho do Abel Ferreira caducou, se não caducou, será que o elenco não é isso tudo, tido a vida como um dos mais fortes do Brasil, mas será que a prática é diferente da teoria? Aí batem aquelas incertezas, aquelas inseguranças, e isso gera munição para debate, inclusive nos programas de televisão, pela internet, nas redes sociais. Se discute muito o que é o Palmeiras atual, e tem gente que bota em cima do Palmeiras um ponto de interrogação. Eu não nem vou debater, nem vou aprofundar essa percepção. Eu vou dizer que jogos como o de hoje mostram que o Palmeiras está vivo, né? Que o Palmeiras é isso, tem essa capacidade de amassar adversários, jogar com imposição. Nós vimos aí os melhores momentos na reportagem do Nicoletti e percebemos que até 2-0 só tinha um time em campo, né? Com 20 minutos, o Palmeiras praticamente liquidou o clássico. E aí entra o Abel Ferreira, o way of work. Passa a ser um time mais inteligente, matreiro, que usa bem o campo, dá um pouco a bola para o adversário. O Palmeiras terminou o jogo com 33% de posse de bola, mas teve 13 finalizações contra apenas 5 do Corinthians, né? Então a vitória é justa. No todo, o jogo acabou levando o Palmeiras a ser um pouco mais reativo, mas a inteligência com a qual o time se comporta depois que constrói o placar de 2-0 ajuda a validar a justiça dessa vitória, que para mim é incontestável. E claro, tem todo um componente de ter o Corinthians engasgado por causa do Campeonato Paulista, a motivação é maior, tem pouquíssimo tempo que houve uma final em que o Palmeiras pede para o Corinthians um título estadual, e tudo isso conta nesse momento. Agora, dois pontos que são importantes a serem enaltecidos, um de cada lado. Primeiro, em relação ao Palmeiras, esse 3-4-3 maquiado que o Abel criou, com um lateral de ofício por um lado e um ponta pelo outro lado funcionando como ala próximo do Estevão, permite que o Palmeiras tenha duas metodologias diferentes de jogo, uma em cada lado, né? Se pelo lado esquerdo o time é um pouco mais vertical, objetivando o fundo, pelo lado direito é um time mais construtor, que puxa a marcação adversária para dentro do campo, e isso causa desequilíbrio na linha de marcação do Corinthians. Causou hoje, né? Embora o Ramon Dias tenha escalado um Corinthians com mais gente, que ocupa a primeira linha do espaço de meio campo. E do outro lado, é evidente que sem o Garro o Corinthians perde muito, os jogadores todos sofrem sem ele, o Memphis sofre sem ele, o Yuri Alberto sofre sem ele, o Carrilho sofre sem ele, porque com a presença dele em campo o Corinthians tem uma reserva técnica de muita visão e de muita qualidade, e sem ele fica um time mais capenga. Marcela? Ô Rafa, e aí pensando no Corinthians, é realmente um jogo que é preocupante para o restante da temporada? Pensando também na ausência do Garro, ninguém sabe quando ele estará à disposição? Eu acho que esse medo, esse temor e essa insegurança sobre o futuro do Garro é mais latejante, pesa mais contra o anímico do Corinthians do que a derrota em si. O corintiano está chateado hoje? Está muito, afinal de contas, não gosta de perder para o Palmeiras, é evidente. Mas, na hora de tirar sarro com o torcedor rival, vai lembrar, tá bom, perdemos hoje, mas ganhamos quando valia a taça. Eu acho que isso é uma coisa que acaba aqui num campeonato com 38 rodadas, se torna um problema de fácil administração. Daqui a pouco vem outro jogo e mais outro jogo, e o derby vai ficar para trás. Agora, essa incerteza sobre o Garro, ela realmente é preocupante. Porque o que se percebe é que o Corinthians consegue ser um time compacto e de criatividade quando o Garro está em campo, porque a movimentação sem bola que ele desenvolve numa segunda linha de meio campo é que dá o tom do espaço que é gerado para o Corinthians construir as suas jogadas. Sem ele, não tem ninguém no elenco que tenha essa capacidade. O Bidon até tenta, um jogador técnico, mas não tem a mesma visão, não tem o mesmo viés de raciocínio rápido. É um estilo diferente, né? Então eu acho que o Corinthians vai ter que se reinventar, e o Ramon a essa altura deve estar quebrando a cabeça. O corintiano se prepara porque a história dos trabalhos do Ramon Dias, ela versa sobre essa realidade.
Quando tem uma perda técnica muito importante, a tendência é maior compactação. Não se espantem se daqui a pouco o Corinthians voltar a jogar com 3 zagueiros, até porque o Ramon Dias gosta muito desse tipo de formação. Boa, Rafa. Vamos seguir o Sport Center falando agora do derby da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos Palmeiras e Corinthians lá na Arena Barueri. Um banho de bola do Palmeiras em cima do Corinthians, 2-0, o melhor jogo do Palmeiras na temporada. E o Corinthians amanhã vai acordar de ressaca. Abraço a todos que acompanham o Sport Center. Com extrema superioridade, o Palmeiras venceu o derby aqui na Arena Barueri, bateu o maior rival por 2-0 e chega à segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Corinthians só teve uma chance no finalzinho da partida. Já o Palmeiras fez 2 gols e poderia ter feito mais. Primeira chance aos 13 minutos com Gustavo Gomes. Matheus Donelli fez boa defesa. Na sequência do lance, a bola sobrou para Piquerez, que arriscou de fora da área e fez o primeiro gol do Palmeiras. Aos 18 minutos, Felipe Anderson, depois de uma troca de passe do ataque do Palmeiras, acertou a trave, uma pancada. No rebote, Emiliano Martinez, mais uma vez arriscou de longe e surpreendeu o goleiro corintiano. 2-0 Palmeiras. Logo no início do segundo tempo, Richard Rios cruzou da direita e o Facundo Torres acertou o travessão. Seria o terceiro gol do Palmeiras. Aos 23 minutos, Estevão fez a jogada pela direita e cruzou na cabeça de Vitor Roque. Primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, mas novamente anulado pelo árbitro que marcou impedimento do Gustavo Gomes depois de consultar o VAR. Gol anulado. Paulinho fez a estreia com a camisa do Palmeiras, entrou no segundo tempo e teve chance de gol. Quase aos 35 marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Mais uma chance do Paulinho, que arriscou de fora da área, passou perto da trave do goleiro corintiano. Corinthians só teve uma chance no finalzinho da partida, um chute cruzado com a defesa do goleiro Everton. Clebson Richard, qual o melhor jogador hoje pra você? Rapaz, cara, eu tenho gostado, apesar de tudo, dessa disposição do Vitor Roque, como ele clareia situações ofensivas. O Piquerez é um jogador muito regular no Palmeiras, fazia muita falta a ausência do Piquerez. O Emiliano Martinez, eu tenho gostado demais da segurança desse volante uruguaio no meio campo. Então esses 3 jogadores têm me chamado a atenção. Bruno Fux tem jogado direitinho na zaga. Tenho gostado, tá? Então esses 4 jogadores nos últimos jogos, pra mim, me chamaram bastante atenção, Clebson. E tomara que Paulinho chegue pra ser esse 5º elemento e vários outros bons jogadores, tá bom? Valeu aqui, ó, Guilherme, mandando de novo aqui o 90. Felipe Lucas, Felipe Anderson é titular sem dúvidas na direita. Estevão na meia. Paulinho e Roque, dupla de ataque. Tá uma delicinha assim. Vamos por mais. Tá vendo, meu xará? Não é? Não dá, não fica gostoso? Pega aí no papel, desenha aí. Cara, vocês acreditam que eu estou sem papel aqui pertinho de mim? Deixa eu ver se eu descolo um aqui, ó. Não, isso aqui eu não vou conseguir, porque isso aqui é um sei lá, um flyer. Eu tinha um outro aqui, um flyer também que eu já rasguei. Eu sou ansioso, eu fico rasgando papel aqui, ó. Ó, chuva, em homenagem ao Palmeiras, papéis voando aqui. Eu tô sem papel, rapaz do céu. E o que eu tenho aqui é o ingresso do show do Iron, que eu jamais vou escrever a escalação do Palmeiras no ingresso do show do Iron, né? Aí é demais também. Então eu vou ficar... Mas desenha aí, ó. Vou aqui com o dedo aqui, ó. Estevão, Vitor Roque, Paulinho. Aí vem Felipe Anderson, Evangelista e Emiliano. Ó como já ganha, ó como compõe o meio-campo. Aí fica a delicinha de ver o Palmeiras jogar, como colocou aqui o Felipe Lucas, tá bom? Obrigado, Felipe. Aldair José aqui, ó. Boa noite, muito obrigado pelo seu carinho também, Aldair. Piquerez melhor em campo, concordo com você também, junto com o Emiliano Martinez. Vamos lá. Vitor Bastos. Facinca, acho que achamos o substituto do Estevão. Felipe Anderson deixou de ser o Sleep Anderson. E ainda tem o Maurício pra entrar. E aí depois, claro, eu fiz esse desenho, vocês vão falar assim, pô, Facinca, o Estevão vai embora. Quem vai ficar nesse centro? Ou o Veiga acorda, ou então vamos ao mercado, porque o Palmeiras está de olho em um meia. Anotem, o Palmeiras está de olho em um meia para essa função, né? Felipe Anderson / Estevão ali. Então, se o Veiga não quiser acordar, que contratemos outro. Eu já falei. Minha sugestão. Vai no Cruzeiro tirar o Matheus Pereira. Ah, não tá jogando nada. Não tá jogando nada lá porque o Cruzeiro está rachado.
O Cruzeiro está destruído. O elenco do Cruzeiro é um elenco de primas donas, um mais vaidoso que o outro. O Matheus Pereira, primeiro, nunca se deu bem com o treinador. Por quê? Porque lá no Al Hilal, eles jogaram juntos. Leonardo Jardim e Matheus Pereira. E tiveram problemas lá. Matheus Pereira não tem relação com o Alexandre Matos. É uma relação fria. Já deu confusão, já discutiram em vestiário. Discussão pesada. Ou seja, ele quer sair. Palmeiras, tira esse cara de lá. Esse cara no Palmeiras vai jogar bola. Ele é bom jogador. Esse Matheus Pereira, se chegar no Palmeiras com esse time, vai dar bom. Vai dar bom. Então, se não for para contratar, se não for para tentar recuperar o Veiga, o Estevão vai embora, vai nele. Que além de tudo, ele pode jogar, sabe aonde? Lá no lado esquerdo do campo. E aí podem jogar Maurício, Felipe Anderson e Matheus Pereira. Dá para fazer um time delícia. Delícia. Como brincou aqui o meu xará Felipe, tá bom? Obrigado, Vitor. Rafael aqui, ó. Opinem sobre o Giai. Entrou muito bem. Jogo em que finalmente ele começa a justificar os dólares investidos, que foram muitos na contratação dele. Que joga aqui assim, tá bom? Vamos lá, o Maílson deixou uma escalação. O Everton, Fux, Mikael e Gomes. Felipe Anderson, Martínez, Maurício, Estevão, Piquerez, Vitor Roque e Paulinho, tá bom? Eu acho que o Palmeiras tem que jogar com lateral, tá bom, Maílson? É a única coisa que eu gostaria. Eu não quero que o Palmeiras tenha um corredor tão solto, tá? Eu acho que dá pra jogar com 2 zagueiros e ter um bom lateral nesse corredor. Eu, pelo menos, penso assim. Eu não curto 3 zagueiros se você não tem alas que são completamente produtivos na arte de defender e atacar, tá bom? Ana, tá aí a Ana. Gostei demais do Giai. Mande um abraço para o meu pai, o seu Odilei, palmeirense doente. Seu Odilei, pai da Ana, que tá aqui na live, ó. Beijo, ó. Beijos e abraços, ó. Aqui, seu Odilei, pro senhor hoje aqui, ó. Tá bom? Vou mandar um abraço e um beijo aqui, ó. Ó, do escudo do Palmeiras pro senhor, tá bom? Ó, seu Odilei, ó. Aquele beijo carinhoso nesse nosso escudo tão maravilhoso, abençoado, e pra você também, tá bom, Ana? Obrigado. Diego Brito, especulação do gênio Fraco Lopes no River Plate. Cara, isso aconteceu no ano passado e o Palmeiras não quis vender, tá? No ano passado teve essa proposta. O Fraco Lopes, já falei que agora eu falo fraco, tá? Não é flaco, é o Fraco Lopes. Até porque flaco, em espanhol, é fraco. Ou seja, então, flaco e fraco são a mesma palavra. Então dá pra falar Fraco Lopes. Então o Fraco Lopes queria ir. E o Palmeiras não quis vendê-lo. Sabe por quê? Porque o Abel barrou a venda. Motivo, o Palmeiras não estava de olho e não tinha ainda um alvo de um centroavante. Então, como ele ficou com medo do Palmeiras ter contratado vários jogadores, não ter tido budget, orçamento, dinheiro para contratar um centroavante, ele mandou segurar o Fraco Lopes. Só que o jogo virou. O Palmeiras contratou o Vitor Roque e o Abel tem que olhar para o Luigi e falar assim, meu irmão, é você agora. Chega desse cara aqui, tá bom? Vamos lá. Gui, Giai entrou muito bem, colocou o Memphis no bolso. Bom, o Giai colocou o Memphis no bolso, o Bruno Fux no primeiro tempo, o Mikael, mas principalmente o senhor Emiliano Martínez. Esse deitou no meio campo. Mariano Moreira, tá vendo, Abel? É assim que se joga contra eles, amassando os caras. Dá pra voltar a ter aquela competitividade novamente. Hoje deu orgulho do palestra, o desabafo aqui do Mariano Moreira. Continue deixando likes aqui e lembre-se, hein? Segunda-feira, 10:11 da manhã, tem live aqui no canal do Facincani com informações do Palmeiras para te deixar muito bem, já animado ao longo da segunda-feira, tá bom? Obrigado, Mariano. Boa mensagem e concordo plenamente com o seu comentário, tá bom? Michel Brown, hoje estou feliz. O holandês voador afundou. Aliás, holandês voador da onde? Holandês voador, só conheci 2. 2. Aliás, 3. Niskins, ponta dos anos 70 da seleção holandesa da Laranja Mecânica. Johan Niskins, já falecido. Mark Overmars, um monstro, um dos maiores pontas que eu já vi em toda a minha vida, ponta esquerda genial de Ajax, Barcelona e de seleção holandesa. E o terceiro holandês voador é para aqueles que amam automobilismo. Erwin Luindijk,
Alguém já ouviu falar? Harry Lindijk era o holandês voador campeão de Indianápolis nos anos 90. Dos tempos áureos da Indy, da Fórmula Indy, com o Emerson Fittipaldi, com o Alan Ser Jr., com o Mário Andretti, com o Michael Andretti à época, com quem mais tinha, que era o AJ Foyt, com vários grandes pilotos. Nessa época dourada, Rick Mears, Bobby Rahal, eu gostava, Jimmy Vasser, tinha um cara chamado Harry Lindijk, e esse cara era um absurdo no oval. Tanto é que ele ganhou umas 500 milhas, e quem o apelidou de holandês voador, também Luciano do Vale, gênio. Harry Lindijk, o holandês voador. E só eles foram holandeses voadores. Esse aí é um holandês foca. É a foca holandesa. Podem chamar, a foca holandesa. Ou seja, ele faz malabarismo, ele coloca a bola do nariz, sobe na bola. Agora, gol em clássico que é bom, nada. Entendeu? Nada. É a foca holandesa. Aliás, eu vou... Como é que fala foca holandesa em holandês? Vou colocar aqui. Google Tradutor, me ajude. Vamos lá. Vamos chamar... Tá aqui, ó. Inglês não. Holandês. Holandês para... Não, português aqui, né, burrão? Pera aí. Português. Português. Para o holandês. Então, vamos lá. Holandês, que é diferente do alemão, para quem não sabe. Vamos lá. Foca holandesa. Foca holandesa. É a Nederlandse-Zegel. Ou seja, Memphis. Você é uma Nederlandse-Zegel. Ou seja, uma foca holandesa. É isso que você é. Entendeu? Nederlandse-Zegel. Tá? Uma foca holandesa. Ou seja, um jogador circense. Como é que seria jogador circense em holandês? Jogador circense. Tá aqui, ó. Circelspeler. Ou seja, você é um Circelspeler, né? Um jogador circense. Ou então, uma foca holandesa. Que nada mais é do que uma Nederlandse-Zegel. Circelspeler. Nederlandse-Zegel. Tá bom o sotaque, né? Dá pra começar a arranhar um pouquinho, né? Um dia que for a Amsterdã. Circelspeler. Nederlandse-Zegel. Ou seja, Memphis Depay, um jogador circense e uma foca holandesa. É isso que ele é. Vamos lá aqui, ó. Douglas José Silva Cardevalho aqui, ó. Hoje o juiz deu amarelo até pra... Nossa, ia falar isso agora. Bem lembrado, Douglas. Rapaz, o juiz inseguro, hein? Ou arbitragenzinha chata, hein? O cara picou o jogo inteirinho. Tudo era um amarelinho. Ô, cara mala, cara. Pelo amor de Deus, cara. Deixa o jogo rolar. E assim, pra faltas bestas, cara. Tudo bem, tinha falta pra amarelo, a primeira lá do André Ramalho no Vitor Roque, agarrão e tal. Falta pra amarelo. Agora, pô, várias faltas do Palmeiras eram faltinhas pra normal, falta tática. Tática pimba, amarelo, tática pimba, amarelo. Pô, que chato, né, cara? Pelo amor, que quem inventou esse cara, pelo amor de Deus. Arthur Silva, lavamos a alma. Teve olé, cabeça de galinha. Bom, isso aí eu não concordo, né? Isso aí eu não gosto, tá bom? Essa é tipo de provocação que eu acho pesada, tá bom? Eu acho mórbido isso, Arthur. Eu acho que tem que zoar de várias formas, subir na bola, isso aí tem que zoar mesmo. Agora, essas coisas mórbidas assim, mexer com sabe, com coisa pesada, eu já não curto muito, entendeu? Engolimos caras na Arena Barueri, é isso. Raiz, 19 mil pessoas fizeram mais barulho que 40 mil dos Enzos do Allianz Parque, da maioria dos Enzos que ali frequentam. Obrigado, Arthur, é isso aí. Deu gosto de ver mesmo todo mundo que foi lá, tá bom? Hoje a minha reclamação da Tatiana Marta é só do juiz. Deu muitos cartões a jogadores do Palmeiras, e cartões inúteis, cartões ridículos a vários e vários jogadores do Palmeiras. Tô contigo, Tatiana. Obrigado pela mensagem. Arthur Silva, Vitor Roque, mudou o ataque. Muito raçudo e rápido. Paulinho entrou muito bem. Era pra ser no mínimo 4. Aliás, se o Paulinho mete as duas caixas que ele tentou, a primeira no arranque, que você vê que ele tá pesado. Acabou de voltar, 4, 5 meses parado. O cara tá sem ritmo, tá mais lento, vai emagrecer um pouquinho. Meu amigo, já falei, nos tempos do Atlético, aquela arrancada do Paulinho, ele tava aqui no Allianz Parque. O que ele ia driblar? Zaga, goleiro, trave, ia driblar arquibancada, ia driblar a catraca.
falando em catraca, pá, acesso negado. Ia driblar, um beijão pro Sormani. Acesso negado, acesso negado, agora fiquei com a catraca. Driblar a catraca, driblar o guarda de trânsito, ia correr pela Castelo Branco, só iam parar ele aqui no portão do Allianz Parque, meu irmão. E se ele faz aquele chute de fora da área também, era pra consagrar, era pra cair o estádio, tá bom? 4-0 no mínimo, hoje finalmente perderam medo de chutar no gol. Brigadão, valeu. Thiago Sandrini, hoje sim foi o Palmeiras que queremos. 4-4-2, o Everton, Rocha, é o time que ele vai escalar. Gomes, Micael Piquerez, Felipe Anderson, Emiliano Martínez, Lucas Esteves, aliás, Lucas Evangelistas e Estevão. Paulinho e Vitor Roque. Este 4-4, este time. E na zaga, pode ser Fux e Murilo, que estão melhores que o Micael e o Gomes. Tudo bem, o Micael tem jogado direitinho e tal, mas tecnicamente, Fux e o Murilo, que estreou para a temporada contra o Cerro Porteño, esses podem fazer uma dupla ainda mais segura hoje que esses dois. Mas tá tudo certo. O importante é você ter 4 zagueiros que, quando entrar, deem conta do recado. O Palmeiras precisa de jogadores que, com esse sistema, na hora que entrar, meu irmão, azar de quem tiver em campo. Vai sofrer, tá bom? Aprenda a Leila e Abel. O ambiente tem que ser raiz, tem que ser mesmo. Gritar olé, bagunça, bandeira. E é que, infelizmente, não pode acender sinalizador, porque tá. Mas esse sinalizador de acender, não o que fizeram, aquela barbaridade, né? Aquele atentado que foi na Arena Corinthians, que aquilo ali foi uma tentativa de homicídio. Não tô exagerando. Quando você pega um rojão e taca em direção a um gramado, e esse rojão pode explodir na cabeça de alguém, você pode matar uma pessoa. Então, pra quem acha que o que eu tô falando é pesado, pesado é pra uma pessoa que não tem cérebro. Pra você pegar um rojão e atirar em direção a alguém. Ah, ele caiu no chão e explodiu perto do Gustavo Henrique. Que bom! No pior cenário, ainda bem que explodiu no chão. Que podia ter explodido na cabeça do cara. O cara podia estar surdo, o cara podia ficar cego. Pega um rojão, um caramuru e taca na cabeça de alguém. E vê o que acontece. Só isso. É só isso. Ah, eu taquei pra lá. Tá bom, você tacou pra lá pra um monte de gente. Se pega em alguém, meu irmão, arrebenta com alguém. Isso é uma tentativa de homicídio. Você pegar um rojão e tacar num grupo de pessoas. Isso é uma coisa de debilóide, uma coisa de pessoa perturbada. Uma coisa de pessoa que tem espírito de assassino, que não é possível. Você pegar um rojão e tacar pra rojão, que eu já detesto o rojão, eu não gosto. Tá? Eu não gosto. O instrumento é feito como fogo de artifício, ou seja, pra você jogar pro alto, pra explodir e fazer festa. Agora, é um instrumento perigosíssimo, é uma bomba. Só que ela tem que explodir pro alto, não na cabeça de alguém, não tacar num campo de futebol, né? Então esse tipo de artefato é um absurdo. Agora, o cara entrar com uma velhinha, ficar lá com um pisca-pisca, isso aí não faz mal pra ninguém. Isso aí é bonitinho, não tem nada. Ah, tá bom. Ah, vai entrar aquela fumaça. Tá bom, para 5 minutos, depois volta o jogo. Entendeu? Segue o jogo. E quantos jogos já não vimos de fumaça, de chuva de papel? Tinha que ter tudo de volta. Eu adoro esse tipo de espetáculo, tá bom? Cauã Prado, Palmeiras no 3-4-2-1. Ficou bom. Eu gostei do Facundo hoje. Tá aí o Cauã Prado gostando do Facundo. Eu não consigo ver nada nele ainda, mas tudo bem. Marco Antônio Ribeiro. Mas ele quase fez um gol de cabeça, é bem verdade. Marco Antônio Ribeiro. Palmeiras venceu e convenceu hoje? Sim. Venceu e convenceu hoje. Não tem segredo, Marco. Obrigado, tá bom? Deus te abençoe também, amém. Você que está aí na belíssima Ipatinga, o Vale do Aço de Minas Gerais. Marco, quando joga mal, porrada. Quando joga bem, aplausos. Quando vence e não convence, puxamos a orelha, alertamos. Quando vence e convence, fazemos uma live nesse ritmo aqui de pura comemoração e dando os parabéns a todos que fizeram esse grande jogo. É assim que funciona. Não tem segredo. Querer brigar com o fato quando ele acontece e ele merece o reconhecimento, aí sim é você, obviamente, fazer um trabalho que não tem credibilidade, que pelo menos não é a linha de conduta que eu tenho. Comigo é jogou mal, pau. Jogou mal e ganhou, puxa a orelha como alerta. Jogou bem, convenceu, aplausos, vamos pra cima, é isso aí, é desse nível pra frente, vamos evoluir mais, vamos jogar, é isso que a gente gosta. Entendeu? Elogio quando vai bem. Ah, jogador, eu não gosto de jogador.
Ah, o Flaco Lopes, DT. Pra mim não tem condição nenhuma. Mas o Abel, ele tá lá, quem escala é o Abel, não sou eu. E escalou o cara. Se ele arrebenta num jogo e mete 3 gols, eu vou elogiar o cara. Como o Marcos Rocha é um cara que eu não teria renovado o contrato, mas já que tá lá, renovou o contrato, e ele entrou em 2025 jogando direitinho, Marcos Rocha, hoje, na posição, você é o jogador. Agora, se o Giai começar a jogar bem, Marcos Rocha, você vai ser banco do Giai. E o Mike, meu amigo, é o seguinte, você fisicamente não consegue mais jogar. Então você vai ter que procurar uma solução. E o Palmeiras tem que procurar uma solução pra você. Tá bom? É isso, Marco, não tem dificuldade. Henrique Lacerda aqui, ó. Muito obrigado. Tô louco? Não, calma. Se você tá louco, fique em casa. Fique no lugar seguro, pelo amor de Deus. Só não pegue uma chave de carro. Tá bom? De resto, tranquilo. Também não dá PT, porque é chato. Entendeu? Não fica aquele louco que os caras têm que ficar te carregando. Pior coisa é carregar amigo louco. Entendeu? Não dá PT, meu irmão. Curta. Se tá louco, vai comer alguma coisa. Entendeu? Forra o estômago. Toma um engove. Já vai dando aquela... Ó, engove. Dá uma ajudinha aqui. Entendeu? Já vai dar uma reforçada. Entendeu? E aí, continua curtindo. Aproveite essa noite maravilhosa, tá bom? Time sem chutão, Quilim. Obrigado pelo eu te amo. Também amo todos vocês. Felipe Anderson. Tomou Viagra. Tá falando. O cara, quando tá louco, também escreve umas coisas boas. Tomou um Viagra. Abel deve ter gritado olé junto hoje. Tomara que tenha gritado e tem que gritar. E acha... Cara, sinceramente, gente, de verdade. Se o Abel tá numa beira do campo e grita olé, porra, ele se consagra de novo com a torcida. Cai todo o mito de que, o Abel virou chato, desprezível, aquele cara mala, não sei o quê. Se ele volta a gritar olé, ele vira o Abel do Velho Testamento. Tem que gritar olé, aplaudir. O time deu olé, aplaude os caras. É isso aí, bora, continua. Meu irmão, é isso, cara. É isso. Jogando bola, tem que valer olé sempre, tá bom? Seven Assessoria. Demos hoje uma aula tática de preenchimento de espaços no meio. Vitor Roque... E isso que só jogou praticamente com 3 jogadores desse meio campo, né? A gente for colocar o Bruno Fux, ele joga como um zagueiro pela direita. O Felipe Anderson jogou ali na ponta, num chamado 3-4-3. Só 2 caras no meio. O outro cara ali aberto era o Piquerez, que é mais um lateral. Então, o Palmeiras teve de meio campo de novo, o Rios, Evangelista e o Estevão mais à frente. Imagina se tiver mais um ainda ali. Mais um mesmo. 4 jogadores. Seven Assessoria Financeira. Imagina, vocês que entendem de matemática. Façam duplas. 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes e todo mundo construindo. Você vai duplicar as suas funções táticas e você vai fazer o time do Palmeiras se tornar muito mais forte, né? Tá aí, pessoal, o Verdão venceu aí com autoridade aí o Corinthians, aí ficou barato aí. Esse resultado poderia ter sido 4-0 aí, teve gol anulados aí, né? Mas é muito boa assim a atuação do Palmeiras, é isso que a torcida quer ver, um time vitorioso, um time aí que consegue dificultar os adversários, consegue dificultar bastante seus rivais. E é o momento, sim, de saber que o Palmeiras é um time que surpreende, né? Às vezes, muitos secadores aí, usantes, né? Quer que fique em crise aí, eles ficam felizes, né? Quando vê, o Abel Ferreira aí, disse que vai embora. O Abel Ferreira aí tá afrontando aí a torcida, aí os rivais ficam, olha isso que legal, né? Assim, aí desanda aí a torcida, vai de encontro aí contra o Abel, e aí tá tudo certo, né? É isso que eles querem ver, né? Mas que bom, né, que o Verdão voltou aí a sintonia, né, com a torcida. O Abel Ferreira pediu desculpa aí por algumas falas, né, que ele disse em entrevista coletiva aí. Muito boa, né, pessoal, a atuação do Palmeiras aí, digna de elogios aí. O Verdão aí não deu vida boa aí para o Corinthians, né? Então aí, o Corinthians venceu esse placar de 2, né? 2-0. O Piquerez aí, logo no início do jogo, nos 14 minutos, né? O Emiliano Martinez aí, 19. Muito boa mesmo, né, pessoal? Só faltou o Verdão
fazer mais gol, né? No segundo tempo, hein? Primeiro tempo já resolveu logo 2-0, hein? 2-0, né, pessoal? Primeiro tempo aí. E agora o Palmeiras aí se preparando aí para o próximo jogo diante do Internacional. O jogo vai ser muito interessante, né, pessoal? Na quarta-feira aí. É um jogo em cima do outro agora. Excelente atuação do Palmeiras. Eu acredito que vai ser um jogo muito competitivo aí diante do Internacional, que vem fazendo aí uma boa campanha, né? Um Internacional que tá com uma pontuação boa aí na competição. Deixa aqui sua participação, seu feedback. Se for novo aqui, é um prazer. Nos apoia deixando seu like. Logo estou de volta aí trazendo mais novidades, informações no time do coração. Que time é esse? Palmeiras.